Vem para cá, seja bem-vindo. Você que escolhe o nosso BG para ficar bem informado, agradecemos bastante por isso e já começamos aqui o nosso programa falando sobre segurança. Você já viu as nossas equipes falando sobre violência em várias regiões da nossa cidade. Ontem, antes de ontem também, nós mostramos aqui o problemão grave que está acontecendo ali no bairro Interlagos, região norte, uma onda de furtos. Mesmo ao lado de uma unidade Paraná Seguro, que deveria, em tese, reforçar a segurança, garantir um pouco mais desse clima seguro ali na região norte, porém não está acontecendo. Hoje nós cruzamos a cidade, tudo para mostrar o que passageiros, trabalhadores e empresários ali da rodoviária de Cascavel e aquela região toda estão enfrentando. Você acabou de ver na abertura do nosso jornal que esse é um dos temas importantes que nós vamos abordar. Pois é isso que nós vamos fazer agora. O Lucas vai conversar comigo ao vivo, trazer informações do entorno ali da rodoviária de Cascavel. Agora 8 minutos faltando para o meio-dia. Lucas já está aqui na tela do nosso BG e tem informações. Ouviu o pessoal aí no entorno mais cedo, Lucas, sobre essa insegurança toda? Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Valdinei. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. É essa sensação de insegurança de moradores, de passageiros, de pessoas que precisam frequentar aqui a região oeste da cidade, né? Não só a rodoviária, o terminal, as pessoas que caminham pelas ruas se sentem assim, de certa forma, inseguras, né? Aqui na rodoviária, por exemplo, existem moradores de rua que passam o dia aqui, no terminal, logo ao lado também. A gente teve registro aí, como a gente mesmo acompanhou, de um homem esfaqueado aqui na região ontem, enfim. Então, os empresários aqui da própria rodoviária e também da região do entorno aqui estão preocupados com essa sensação de insegurança. A gente já mostrou ao longo dessa semana, região norte, que também vive essa mesma situação. E o Raul reuniu aqui os principais problemas da região oeste e a gente acompanha agora na reportagem. Mais uma vez, os casos de violência na região do terminal rodoviário de Cascavel ficam em evidência. Um morador em situação de rua foi esfaqueado e pediu ajuda na rodoviária. O SIAT foi chamado e socorreu a vítima. Segundo testemunhas, houve um desentendimento nas proximidades quando o rapaz foi esfaqueado por outro, que também vive pelas ruas da cidade. Quem trabalha por aqui vive com um sentimento de insegurança. Tá um caos, perigoso, bastante mendigo aqui dentro, bastante pedinte e assim, tudo eles andam armado, tudo eles têm faca e eles ameaçam a gente, incomoda todo mundo. Outros casos de violência que já foram registrados no local e chamam ainda mais a atenção, demonstram o porquê do medo entre os usuários do transporte público. Ontem, eu acho que ontem nós tínhamos duas só, né? Dois só, né? Dois seguranças tinha aí. Você acha que é pouco ainda para a quantidade de pessoas que passam por aqui? Eu acho que é pouco. Neste ano, um idoso aguardava o ônibus no terminal. Ao ir ao banheiro, foi surpreendido por um rapaz que esfaqueou e matou o homem. Eles não se conheciam. E, segundo a polícia, não teve nenhuma discussão que teria levado o autor das facadas a cometer o crime. Outro caso que também chamou a atenção e foi na rua. O motorista de um carro desce. A passageira também. Logo são surpreendidos por bandidos que anunciam um assalto. O homem reage e o bandido atira. A vítima ficou ferida e foi socorrida. Já esta confusão foi entre um taxista e um morador em situação de rua. Depois de se desentenderem, o motorista jogou uma pedra e o homem ficou ferido. Mesmo com a presença da Guarda Municipal, o perigo é grande, principalmente com o aumento no número de moradores em situação de rua que se aglomeram a todo momento na região. Eles chegam e pedem numa boa, mas daí se eles veem que a pessoa não vai dar, daí eles ameaçam. E se eles ameaçam, por quê? Porque eles têm faca, como já foi pego aqui dentro, né? Hoje aqui no terminal rodoviário são aproximadamente 70 câmeras instaladas. Porém, algumas nem funcionam mais, são equipamentos antigos. Em funcionamento, aproximadamente 35. Porém, um trabalho preventivo não é feito por aqui. Câmeras antigas e com pouca tecnologia. A prefeitura disse que novos aparelhos seriam instalados para garantir mais segurança e que seria feito um trabalho preventivo no local. Segundo a presidente da Transitar, nesta sexta-feira,
será feita a licitação e que os equipamentos serão colocados em funcionamento até o começo do próximo mês. A licitação foi lançada, nós devemos ter 103 câmeras instaladas na rodoviária e isso será um monitoramento preventivo 24 horas. Hoje nós temos 35 câmeras, mas elas não são suficientes para termos a segurança necessária na rodoviária. Outra licitação também será aberta para a contratação de guardas armados de segurança privada, que deverão dar mais sossego para quem usa e trabalha no terminal rodoviário. Nós devemos ter ali guardas contratados através do processo licitatório, que será pago através de rateio de condomínio, né, com os permissionários da rodoviária, garantindo a segurança 24 horas da rodoviária. Porém, até lá, os usuários e empresários continuam com medo que parece só aumentar. A gente pede uma providência, né? Que as autoridades olhem por aqui, porque imagina uma rodoviária nesse porte, tá desse tipo, né? Que passa gente aqui de tudo quanto é lugar, estrangeiro, você vê, é um movimento danado aqui, mas ninguém tem segurança aqui. Quanto mais segurança, é melhor. E para tentar garantir uma segurança maior aqui na região da rodoviária, ontem teve mais uma fase da Operação Acolhimento, que reúne as forças de segurança, como a Polícia Militar, a Guarda Municipal e também a Secretaria de Assistência Social, que fizeram aí abordagem aos moradores em situação de rua, as pessoas em vulnerabilidade social, aqui na região da rodoviária, na Avenida Carlos Gomes, na Rua Paraná, também na Avenida Brasil e na região da Catedral. 16 pessoas foram abordadas e foram encaminhadas para o CREAS aqui do Coqueiral. E quando a gente fala sobre essa sensação de segurança, antes, aqui perto, tinha a Casa Pop, que ficava ao lado da antiga sede da Guarda Municipal, ali na Rua Vitória, e o pessoal reclamava que os moradores estavam sempre aqui nessa região da rodoviária. Mas mesmo com a alteração, né, com a mudança de endereço para o bairro Coqueiral, essas pessoas ainda continuam aqui na região. E para a gente falar um pouquinho mais sobre o que está sendo feito, o que está sendo pensado para a questão de segurança dessa região, está aqui o secretário de Segurança Pública de Cascavel, Pedro Fernandes. Pedro, o que tem sido feito por parte, né, da Guarda Municipal para garantir a segurança das pessoas que precisam passar aqui pela região da rodoviária, que vivem aqui na região oeste, os moradores, né, da região aqui, as pessoas que dependem até mesmo do transporte público e que precisam transitar por aqui e conviver com essas pessoas em situação de rua. Boa tarde. Boa tarde. Perfeitamente, você acabou dizendo bem. Então, de forma imediata, você constata dois problemas. O primeiro problema é o problema social, né, e o segundo problema que, por via de indução, ele já cai na questão da segurança pública. Em relação ao problema social, nós, como governo, nós fazemos a operação acolhimento todos os dias, né, repassamos nos lugares principais onde há aglomeração dessas pessoas em situação de rua e encaminhamos para o acolhimento. Nesse acolhimento é encaminhado para quem quer fazer um tratamento, para se desintoxicar, que normalmente a maioria deles são usuários de substâncias entorpecentes, e ainda aquelas que são situações mais graves, em que o médico que nos acompanha excepcionalmente também já faz o encaminhamento involuntário, né? Esse é obrigatório, inclusive com o próprio acompanhamento do Ministério Público, que o Ministério Público também acompanha todas as nossas ações, né? Então, nesse sentido. Agora, em relação à questão Guarda Municipal, segurança propriamente dita, nós fazemos operações constantes. Ontem, hoje, já desenvolvemos operações e junto com a Polícia Militar, às vezes, na tentativa exatamente de coibir essas situações criminosas, né? Observando que a maioria das pessoas em situações de rua, que é o caso de ontem, né, na operação, semana passada, nós acabamos recolhendo do grupo ali de 20 pessoas aproximadamente 12 facas, né? Ou faquinha pequena de serra, ou faca de cozinha, alguma coisa nesse sentido. Que eles também tentam se proteger entre eles, porque normalmente entre eles também há um conflito, né, ou de distribuição de drogas, alguma coisa nesse sentido. Mas nós, como Guarda Municipal, estamos trabalhando exatamente assim, né, com as operações. Aqui na rodoviária nós temos um posto fixo aqui, 2 guardas municipais ficam aqui no período de 24 horas, uma viatura fica aqui, né, e o meu pessoal fica fazendo as rondas exatamente no intuito de diminuir a violência aqui desse gargalo. Secretário, mas isso tem sido suficiente? Porque a gente percebe, né, e até as pessoas reclamam, que essas pessoas vira e mexe estão por aqui. Então, apesar dessas operações, enfim, a Guarda Municipal passa, a Polícia Militar passa, né, acaba abordando essas pessoas, mas
é só a Guarda Municipal ir embora, a Polícia Militar ir embora, e essas pessoas acabam retornando. Como fazer, né, para resolver esse problema? Perfeitamente. Aí nós retornamos lá na questão social, né? Mesmo porque hoje, pela legislação, você pode ficar na rua onde você quiser ficar, a princípio, né? Existe uma garantia legal, né, de você transitar, ninguém pode te incomodar nesse sentido. A partir do momento em que ele está incomodando as pessoas, né, aí nós chegamos e fazendo abordagem. Quando você disse que o Centro Pop era aqui pertinho, de fato, acredito que 2, 3 quadras daqui. Mas a mudança dele foi próximo daqui também, umas 3, 4 quadras daqui, né? Então, o que eles fazem, a questão da rodoviária? Na verdade, é que eles procuram abrigo, né? Está chovendo, alguma coisa nesse sentido, para pernoitar. Algumas pessoas que não querem pernoitar lá onde é oferecido esse aconchego para eles, aí eles saem para a rua. Mesmo porque quando a maioria deles, mesmo que você oferecendo um abrigo, eles não querem. Eles querem ficar na situação de rua. Tranquilo. Secretário, muito obrigado. Agora a gente vai até o estúdio. Valdinei, tem alguma pergunta aqui para o secretário? Doutor Pedro Fernandes, obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar com a nossa comunidade. Essa semana tentamos o doutor Pedro ao vivo, na participação lá na segunda-feira, inclusive com o Lucas, para falar sobre a questão do bairro Interlagos, aquela sensação toda de insegurança. Ele enviou um representante, o Alexandre da Guarda, acabou conversando com a gente. Eu insisto nessa questão porque há uma grande mobilização por parte do empresariado, da sociedade, moradores da região norte. Gostaria apenas de saber do secretário se esse trabalho, essa operação acolhimento também está sendo feita em outros pontos da cidade, não apenas na região central. Uma vez que, ainda que com esse trabalho todo das forças de segurança, a gente continua tendo esses registros, essa violência toda. Vamos questioná-lo então sobre essa operação sendo estendida para outros bairros. Está vendo esse trabalho, Lucas? Secretário, Valdinei pergunta com relação a esse trabalho, da Operação Acolhimento, não ficar restrito apenas à região central, aqui a rodoviária, a Avenida Brasil, a Rua Paraná, se isso também chega lá na região norte, A gente mostrou aí recentemente os casos frequentes lá de furtos, de criminosos agindo lá na região do Interlagos. Esse trabalho é feito por lá também? Como que funciona? Perfeito. É feito em toda a cidade. Normalmente, dos pontos mais críticos, são os primeiros pontos a serem abordados. No entanto, em relação à região norte, existe uma diferença. As situações relacionadas à questão de furto lá naquela região, a princípio, não trata das mesmas pessoas. São pessoas... Tem 3 situações ali em que já houve a identificação de 2 indivíduos, e são moradores, inclusive, perto dos locais onde foi praticado o crime do caso. E estou me referindo aqui à questão do restaurante social, da Eureka e da Provopar, a questão de 15, 20 dias atrás. Todas essas situações, essas informações foram repassadas já à Polícia Civil e a Polícia Civil está fazendo um acompanhamento, uma investigação nesse sentido. Então, há que diferenciar essa situação daquela situação da região norte, mas também é feita a mesma operação lá naquela região. Tranquilo. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Valdinei, está aí a resposta do secretário também falando sobre a região norte, que a gente já trouxe, tanto na segunda quanto na terça-feira aqui no Balanço Geral. Perfeito. Obrigado aos dois pela participação. Agora, 12h05.